Eu escolhi seguir relações públicas há muito tempo atrás. No colégio que eu estudava tinha uma feira de profissões que se chamava Jornada Profissional, e lá tinha a sala de comunicações e eu entrei para conversar com os profissionais que estavam lá e foi paixão à primeira vista. Então eu me encantei pela área de relações públicas e a partir daí eu comecei a buscar profissionais da área para conversar, para entender melhor o que fazia um profissional de relações públicas. Enfrentei algumas resistências, porque, por exemplo, para minha mãe, ela não sabia o que era relações públicas, então ela ainda dizia para mim, uma menina tão inteligente, que desperdício de capacidade, vai fazer relações públicas, mas se é isso que você está afim, então vai em frente. Então foi aí que eu decidi fazer relações públicas. O meu primeiro estágio estava no segundo ano da faculdade, quando eu comecei a trabalhar. Trabalhei numa agência de comunicação, de assessoria de imprensa, comunicação empresarial. Eu fiquei lá por 10 anos, foram 10 anos de intenso aprendizado. Enquanto estagiária, eu tive a oportunidade de lidar com muitos desafios de empresas diferentes, porque uma das grandes vantagens da agência, de você trabalhar numa agência, é que você tem a oportunidade de, ao mesmo tempo, lidar com realidades distintas de diversas empresas, diversos cenários, e coisa que quando você está numa empresa única, você talvez não tenha essa oportunidade dessa coisa tão diversificada. Então foi um período de muito aprendizado e fiz de tudo. Comecei fazendo uma coisa que hoje em dia acho que nem existe mais, que é clipping, fazendo cálculo de centimetragem, passando fax, mas desde o primeiro dia sempre o trabalho me encantou e sempre foi feito com muito prazer. Eu acho que esse é o que faz a vida divertida. Eu sou gerente de comunicação e marketing do Rei Group, que é uma consultoria de gestão de recursos humanos. Eu sou responsável aqui por toda a comunicação interna e toda a comunicação externa da empresa. Então, realmente, pela comunicação com todos os públicos com os quais a empresa se relaciona. Eu tenho tanto um papel local, Brasil, como também participo de diversos comitês que discutem as estratégias de comunicação e marketing para a empresa globalmente. É um trabalho que me dá oportunidade de atuar em várias frentes dentro de relações públicas, porque ao mesmo tempo que eu estou cuidando da comunicação com os funcionários, se a gente vai ter uma TV corporativa ou não, que tipo de informação que eu vou divulgar para os funcionários, eu também estou tratando de relacionamento com o cliente, apoiando o consultor em como que ele vai se colocar num evento, numa apresentação ou numa discussão com o cliente. Então isso dá uma amplitude bem grande de trabalho, é um trabalho bem interessante. E acho que o trabalho de relações públicas a gente não tem a mesmice, a repetição. Então, um mês nunca é igual ao outro, um ano nunca é igual ao outro, sempre a gente está fazendo coisas diferentes, né? E a criatividade aí é importante. Eu acho que eu posso contar uma experiência interessante ao longo da minha carreira, que não faz parte do que eu tenho hoje, mas a questão de gestão de crise. Então, ao longo, eu tenho mais de 20 anos de carreira, e uma das coisas que eu fiz ao longo da carreira, que hoje eu faço bem menos, é a questão de gestão de crise. É uma área muito interessante, que exige muito do profissional, exige características como rapidez de decisão, como postura firme e saber lidar com situações realmente muito tensas. Então eu trabalhei por 10 anos com shopping centers. Shopping center é um mundo de acontecimentos ali por trás nos corredores, por trás das lojas. Então peguei questão de assalto, um caso que aí ficou famoso, quer dizer, não ficou tão famoso porque o trabalho foi bem feito, então as pessoas lembram-se pouco, mas há mais ou menos 10 anos atrás,
um rapaz entrou numa loja de um shopping center, atirou na namorada e em seguida se matou. E nessa época eu era responsável pela comunicação, era relações públicas do shopping. Então o fato de chegar no shopping, de rapidamente atender a imprensa, de mostrar transparência, de lidar com os familiares e com toda aquela situação, com clientes, se evacua o shopping ou não, etc e tal. Então assim, em 8 horas, que foram as horas que se seguiram ali ao momento, eu aprendi ou pude colocar em prática mais coisa do que talvez ao longo de 6 meses. Então eu acho que esse é um momento. E aí também começa a criar às vezes o lado quase que negativo, né? Porque aí tudo que a gente vê, a gente começa a analisar com um olhar de crise. Então você vê um acidente de avião, você diz, putz, coitado do Relações Públicas, que é responsável por gerir essa crise. Ou acontece alguma coisa num shopping center, você fala, essa estratégia que ele adotou não foi a melhor. Então essa área de gestão de crise, que é uma área que principalmente nas agências é uma área forte, é uma área muito interessante, assim, e que possibilita um desenvolvimento bastante rápido. Então, uma coisa bem interessante dentre as experiências que eu já tive. Também tem coisas mais soft, como, por exemplo, quando a Margaret Thatcher veio ao Brasil em 1994, eu acompanhei a agência onde eu trabalhava, foi responsável por toda a parte de assessoria de imprensa da visita. E aí eu era estagiária na época e tinha como papel, eu tinha que anotar as roupas da Thatcher em todos os eventos que ela participava ao longo do dia. Acreditem ou não, ela trocava de roupa 5, 6 vezes por dia, para passar essas informações para a imprensa. E foram dias muito interessantes e sem dúvida aprendi muito a respeito de cerimonial, de eventos, porque ela tinha um staff ali trabalhando e acompanhando a visita gigantesco. E aí passou por andar, atravessar a cidade de São Paulo com batedores, tá no gabinete do prefeito, visitar o governador, tudo no mesmo dia, então, e lidar com todas essas situações de cerimonial e de como a pessoa lida com aquela situação, etc. Então isso foi uma mais soft, mas também bastante interessante. Eu acredito que hoje um dos principais desafios do profissional de relações públicas é a velocidade da informação, a velocidade com que ela corre entre os públicos com os quais a empresa se relaciona. E aí não estou falando só da tecnologia internet, mas é como a gente lida com isso. Que tipo, como você monitora, porque hoje em dia qualquer pessoa ela é capaz de gerar uma notícia e de divulgar e de disseminar essa notícia com uma rapidez impressionante. E aí como você monitora isso, como você responde a isso, como você impede que informações equivocadas sejam divulgadas sobre sua empresa. Então eu acho que esse é o principal desafio. E são muitas tecnologias com as quais a gente está aprendendo a lidar. Quando a gente fala, por exemplo, de redes sociais, teve aquele momento mágico, todo mundo tem que estar nas redes sociais, mas aí agora as empresas começam a descobrir que, dependendo do perfil do meu negócio, é importante, eu tenho que ter atenção, mas eu não vou vender numa rede social, num LinkedIn. Então eu acho que o mundo corporativo ainda está aprendendo a lidar com isso. E é um desafio para Relações Públicas, que é responsável pela comunicação, lidar com esses novos canais, esses novos meios e esse novo formato da notícia chegar até as pessoas. E em relação ao conselho, eu acho que o principal conselho que eu daria hoje para um profissional de Relações Públicas é que nós temos sempre que ter em mente que nós somos especialistas em comunicação, que nós estudamos e que nós trabalhamos para fazer a melhor comunicação possível, para que a notícia, a informação sobre as empresas para as quais nós trabalhamos cheguem aos públicos que nos interessam da maneira correta. Mas para a gente comunicar algo, a gente precisa entender muito bem
o que nós estamos comunicando, a respeito do que nós estamos falando. Então, o principal desafio, o conselho que eu dou é que sempre busque entender o negócio para o qual você está trabalhando, a área de atuação, o mercado, sempre busque informação. Tenha certeza que você é um especialista em comunicação, então que você pode dizer qual a melhor alternativa para uma empresa se posicionar, se colocar perante um acontecimento. Mas que você precisa ter essa informação a respeito do negócio, da área de atuação, que é isso que vai fazer a diferença entre um bom profissional e um profissional mais ou menos.